2 minutos, Araújo, para sua intervenção e pergunta ao professor Hélio Lemos Solha, da ABTU. Professor, eu acho que as colocações do companheiro aqui, para mim, foram muito esclarecedoras, né? No sentido da gente conhecer um pouco mais, que para mim era uma curiosidade, de conhecer como está se construindo as TVs universitárias. Eu vou tentar... Quanto tempo eu tenho? 2 minutos. 2 minutos? Meu Deus! Mas o que eu escrevi aqui... Tá, vamos lá. Aqui eu vou pegar o final da falação do professor, com a criação das TVs a cabo, na legislação lá, diz que tem que ter um canal para a sociedade, né? E quando foi constituída a lei, nós, Sindicato Radialista e várias outras entidades, nós chegamos a criar uma associação para fazer esse canal, para que a gente pudesse gerar conteúdo nas TVs a cabo. O que aconteceu? Não tivemos dinheiro e perna. Que ao conversar com as TVs a cabo, o que ela disse para a gente? Vocês trazem tudo pronto, que a gente gera. Né? Parecendo muito simples isso. Então a lei ela tem que nos ajudar também, já que veio para a sociedade. Está aqui o canal, te vira, faz e põe no ar. Eu acho que não é esse encaminhamento. A gente tem que batalhar sobre isso, né? Eu vou, no Pará, vou contar assim, um pouquinho da história, que é só 2 minutos. No governo passado, nós tivemos um grande avanço como rádio e TV pública no meu estado. Nós tínhamos a nossa TV pública era dada de graça para uma afiliada à Globo. Então, gerava o conteúdo da Globo em 87 municípios do estado. Isso com dinheiro público, que não sei se vocês leram isso, que até hoje tem um processo contra o governo Simão Jatene, que além de gerar o conteúdo da TV Globo, o Estado não pagou 40 milhões de reais em mídia. Ao assumir a governadora Ana Júlia, deu um choque em termos de equipamento, mas muito pouco no conteúdo e no trabalhador. Conclusão, companheiro. Não, eu não votei não. Eu acho assim que esse debate é tão rico, né, que 2 minutos acabou, paciência. Né? Companheiro, foi votado pelo plenário. E não houve protesto na votação, foi consenso. Professor Hélio Solha. Bom, Araújo, vou começar aqui pelo fim. Vocês tinham uma emissora retransmitindo a Globo no Pará? Eu vou garantir para você uma coisa. Nós temos na maior parte dos municípios brasileiros todas as emissoras privadas chegando através de um canal mantido pelo dinheiro público. Alguém aqui é do interior? Chega a Record lá na tua cidade? Você é de onde, desculpe? Interior da Bahia. Chega a Record lá? Chega o SBT lá? A TV Cultura não chega lá, né? Imaginava. Chega a Globo? Chega. A Globo provavelmente chega por meios próprios. A Globo muito provavelmente chega por meios próprios. Mas SBT, Record, provavelmente chegam
por um sistema de retransmissora mantido pela prefeitura. Mantido pela prefeitura. É um canal público. É um canal público que retransmite uma programação. Uma programação não, um canal inteiro, privado, algemado, sem o direito de inserção de qualquer minuto local, a não ser que seja publicitário. A não ser que seja uma operação comercial. Você não pode colocar 1 minuto de TV comunitária ali, por exemplo. Você mantém, com dinheiro público, uma estrutura privada, uma transferência medonha de dinheiro, porque isso acontece em 80% dos municípios do país. 92% dos municípios do estado de São Paulo. Vamos falar dos estados do país que enfrentam maior dificuldade, principalmente financeira, como o Sergipe, Amapá. O Amapá tem uma dificuldade secundária, que é a representação dele no Senado. Mas, vamos falar de São Paulo. 92% dos municípios de São Paulo recebem televisão, as pessoas recebem televisão nas suas casas, financiado com dinheiro público. Quem banca é o poder público. E isso tem uma história. Quem viajou pelo Brasil nos anos 70, interior do Brasil nos anos 70, alguém aqui teve a oportunidade de fazer isso? Vocês são muito mais jovens, né? Tem a sorte de ser mais jovens. Quem viajou pelo país nos anos 70, viu e se lembra muito bem de chegar nas cidades pequenas, encontrar um tótem no meio de uma praça pública, né, em que às 6 horas da tarde um funcionário da prefeitura ia lá com a chave do cadeado, abria o cadeado e punha no ar a televisão para as pessoas assistirem. Isso no país inteiro. O país inteiro. A moça ali é de Bauru, né, lá da Unesp, né, um carinho muito grande pela universidade de vocês, pelo curso de vocês lá. Mas eu cheguei a ver isso em Bauru, nos anos 70. Bauru não era uma cidadezinha nos anos 70. E tinha 4 TVs mantidas pela prefeitura, no início dos anos 70, em praça pública. Okay? Portanto, meu caro, retransmitir a Globo é só um caso. Na minha opinião, é só um caso. O gritante é essa transferência brutal de recurso público que a gente tem para a TV privada no Brasil. Companheiro Caverna, do Rio Grande do Sul. Seu apelido é por causa daquele desenho animado? Mas os companheiros sacanamente dizem lá no Sul que é porque eu sou muito feio. Então é isso. Companheiros, assim, ó, eu me inscrevi e pedi para o companheiro Cabral, se houvesse algum outro companheiro que realmente participe de TV pública, que se indicasse como a questão do companheiro Araújo, que vai escrever de novo, que é democrático isso. Eu trabalho numa numa rádio, na empresa privada que falei, que é a RBS. Mas é evidente que a gente está aqui também para ajudar enquanto diretor do sindicato e diretor da federação. E eu, democraticamente, professor, eu quero discordar do professor em alguns momentos. Diz lá no Sul que os gaúchos, quando não tem com quem brigar, brigam com si mesmos, né? Então, a Revolução Farroupilha diz isso, né? Então, o evidente que foi muito clara a exposição do professor, mas eu acho que nós temos que trabalhar em cima do que está no cartaz. Valorização profissional em defesa das rádios e TVs públicas. Por quê? Aí eu pego o exemplo da TVE, que o Elton não está aqui, mas que acho que até vai colocar com mais propriedade, porque ele trabalha na TVE,
Mas o conceito que eu tenho de rádio e TV pública é trabalhar para a comunidade. É uma questão pública, não independe de partidos políticos. E a TVE, hoje lá no Sul, o governo que está lá é o governo do PT. É o governo que realmente me sensibiliza e para mim é o governo socialista. Só que não faz isso a questão da TVE, uma TV pública, e sim faz cabos de governos, que para mim está errado isso. E a questão do próprio trabalhador também. A gente, se esse é o tema da valorização profissional em defesa de rádio e TV pública, é a defesa também dos próprios profissionais de rádio e TV, que realmente ficam à mercê de governos. É esse o erro. E aí já também, não sei. E aí fica à mercê de governos e de vários governos. E pior, quando pega governos de direito, então fica pior. Então, até para não tirar mesmo, acho que nem deveria ter os 2 minutos para trabalhar a questão da valorização de cada um de nós e da TV pública desse país. Obrigado. Obrigado, companheiro Caverna. A resposta do professor Hélio Súlia. Caverna, eu honestamente não vi onde é que a gente teria tanta divergência assim. Não enxerguei a divergência. Mas vou falar um pouquinho das duas coisas que você falou. A valorização do profissional da rádio e TV pública. Sobre isso eu posso mais ouvir do que falar. O que eu posso adiantar, que é coisa que a gente já conversou minimamente na BTU, é que há uma certa dificuldade das emissoras universitárias em se enquadrar adequadamente com relação aos sindicatos. Primeiro porque a maior parte do nosso pessoal é jornalista e chega brandindo uma carteirinha com o MTB, um sindicato de jornalistas, dizendo o seguinte: é isso que vale. E nós não encontramos nada na legislação que diga o contrário. Ou seja, tem um problema no próprio pessoal que trabalha lá. Não sei se vocês enfrentam isso em Pernambuco, mas é muito comum esse problema. O segundo problema é um certo desconhecimento mesmo da atuação dos sindicatos dos radialistas dentro da BTU. E eu acho que esse momento que nós estamos vivendo aqui é um momento importantíssimo para que a gente possa justamente fazer essa aproximação e começar a tentar encontrar caminhos para avançar. Porque a questão, acho que não é a valorização do profissional da rádio e TV pública. Isso certamente é um problema da FTERT, é um problema do sindicato. Não é um problema meu. Não é um problema meu em que sentido? Porque o meu problema é a valorização de todo e qualquer trabalhador. A ótica de onde eu olho é a valorização de todo e qualquer trabalhador. Mas entendo que seja um sindicato. Não precisa se assustar. Sei que o sindicato trata de questões específicas. Sem esquecer do global, normalmente os bons sindicatos não esquecem do todo ao tratar da particularidade do seu grupo. Como é que nós poderíamos valorizar o profissional da rádio e TV pública? Eu acho que, em primeiro lugar, reconhecendo as inúmeras diferenças. Reconhecendo que existem TVs estatais, que são TVs do Estado. Não que elas devam estar sob controle editorial do Estado, são duas coisas diferentes. A TV Cultura, há 15 anos atrás, era a TV estatal do Estado de São Paulo, mas era editorialmente independente. A Cultura perde totalmente a sua independência no governo Serra. Ali ela perde completamente sua independência. Mas a TV Cultura, ela era editorialmente independente. Então, são duas coisas diferentes. Quando eu digo que são TVs estatais, eu estou falando da Constituição. Eu não estou falando que elas devam obedecer a uma pauta do Estado. Muito embora eu ache que, em todas as TVs estatais, o governo
deveria ter uma faixa de horário para ele. Que ficasse claro, é a faixa de horário do governo, eu acho que deveria sim. Mas a TV não é dele? Não é dele? Oh? Mas a TV não é propriedade? Não é dele. Assim como eu acho que a comunitária deveria ter uma faixa na retransmissora local do SBT. Eu não vejo problema, desde que a coisa seja clara. Eu tenho ali meia hora todos os dias, uma faixa na semana, meia hora todo dia, vai ser a voz do governador. Ok, não tem problema, é o governador falando. Você não tem dúvida do que é aquilo. Não tem propaganda. Você publiciza, mas você não está fazendo uma propaganda e tratando as questões com deslocamento de sentido. Eu não vejo esse problema, não. Mas a independência editorial de uma emissora é importante. Mas é importante em todos os sentidos. Como é que eu discuto isso dentro de uma emissora universitária? Emissora universitária tem independência editorial? A maior parte não tem. A maior parte está ligada a uma reitoria. Dificilmente a TV é um órgão como os outros órgãos da universidade, que são autônomos, podem falar o que quiser. O diretor do Instituto de Física pode falar mal do reitor. Não tem problema nenhum. A TV não. A TV é órgão administrativo. Sequer é um órgão acadêmico. Veja o tamanho do pepino. Bom, eu não vou me alongar muito, tem muita gente querendo falar. Eu acho que resume o que eu poderia te falar a respeito da sua questão. Companheiro José Antônio de Jesus da Silva, São Paulo. Ainda. Então, debate de TV pública, para nós, ele passa pelo conceito muito amplo de comunicação para o povo brasileiro. Eu acho que o professor veio aqui, colocou um conceito para nós muito claro o que é sistema público de radiodifusão. Agora, precisamos entender algumas coisas sobre TVs universitárias e rádio universitárias. Como a ABTU vê a questão da Lei 12.485? Como que a ABTU vê a questão do Operador Nacional de Rede? Como que a ABTU vê a questão do financiamento do sistema público de radiodifusão? Qual a posição da ABTU sobre a questão não só da valorização profissional, como da valorização salarial dos trabalhadores? A ABTU é uma entidade que, diretamente ou indiretamente, gerencia o sistema público de radiodifusão universitária. E para nós não está muito claro a questão dos profissionais que lá estão. Tive no seminário com a ABTU em Fortaleza e questionei exatamente a ABTU, porque a ABTU não senta com os sindicatos. E aí, Hélio, como eu falei para o Fernando, presidente da ABTU, estou falando aqui, a gente precisa sentar e discutir a questão da relação de trabalho entre trabalhadores e as TVs universitárias. Conclui, companheiro. Nós precisamos sentar e discutir os problemas dos trabalhadores de fato. Não basta, a gente precisa entender o sistema, o que é o sistema, como que a ABTU vê o sistema, mas também precisamos discutir os problemas enfrentados nos trabalhadores. Precisamos discutir, para concluir, companheiro Cabral, precisamos discutir a questão do estágio, para que os trabalhadores não sejam substituídos por estudante. A questão é maior, e a gente não consegue enxergar isso.
Porque tem dificuldade de negociação direta com as universidades. Porque as universidades não reconhecem os sindicatos trabalhadores de rádio e TV como seu representante legítimo. E isso nós precisamos discutir com a BTU. É por isso que nós, e coloquei isso na comissão, por isso que a gente tem que convidar a BTU. Está concluído, Zé. Para concluir de fato, nós precisamos sentar com a BTU e discutir o problema dos trabalhadores nas rádios e TVs universitárias. Precisamos discutir. A lei do radialista é claro, Hélio. Quem trabalha em rádio e televisão é radialista, independente se é na universidade, independente se é na Assembleia Legislativa, independente se é na IBC, independente se é numa TV privada. Quem faz televisão é radialista. Jornalista tem o seu papel na televisão. Repórter, pauteiro, redator, isso é claro. Quem faz edição, quem faz câmera, é radialista. Isso é muito claro. Por isso que a gente precisa sentar e discutir isso. Vamos ouvir o professor Hélio Solha, as delegações de Zé Antônio. Quero me inscrever de novo. Antônio, ele está preventivamente se colocando para rebater as questões aqui. Não, Zé Antônio, você diz que quem trabalha em rádio e televisão é radialista. Eu não tenho dúvida disso. Eu, pessoalmente, não tenho dúvida disso. Agora, como eu falei, o problema começa dentro das TVs. A TV que foi fundada por mim lá na Unicamp, que hoje eu estou afastado dela, tinha 32 funcionários, 29 jornalistas. Nenhum deles, eu cheguei a sentar e conversar sobre a questão do radialismo. Nenhum se manifestou favorável a ele, por iniciativa própria, se filiar ao sindicato dos radialistas. Dos 27 jornalistas que eu tinha, pelo menos 18 não estavam sindicalizados sequer no sindicato dos jornalistas. Tinham entrado lá atrás só para pegar o MTB e depois pararam de pagar. Por quê? Porque se entendem funcionários públicos, minha universidade é pública, se entendem funcionários públicos que são representados pelo sindicato da casa. No nosso caso, lá na Unicamp, o Sindicato dos Trabalhadores da Unicamp. Então, eu acho que o problema é um pouco mais sério. O problema não é trazer a BTU para resolver o problema, até porque ela não tem poder de fazer isto. Mas eu acho que ela pode indicar algumas coisas importantes. Por exemplo, um debate com o Sindicato Nacional dos Trabalhadores, com a Federação Nacional dos Trabalhadores das Universidades, com o Sindicato dos Radialistas. Porque há uma tensão também entre sindicatos. É o sindicato local da universidade, é o sindicato dos jornalistas e é o sindicato dos radialistas. A minha opinião pessoal, que eu terminei de te declarar aqui ainda há pouco, não conta nada nisso. Você tem, agora, tem uma coisa que você tem que tomar um certo cuidado. A gente vai ter que tomar um certo cuidado. A ABTU não gerencia nada em relação às TVs universitárias. Ela é uma associação. Ela representa os seus associados, defendendo o interesse dos associados. A ABTU tem interesse na questão do debate sindical, na medida em que essa é uma questão que está presente entre os seus associados. Você ouviu lá o colega de Goiás, da Católica de Goiás, dizendo: eu estou lutando para tentar colocar a TV na mais absoluta legalidade, mas tenho dificuldade de fazê-lo. Bom, isso é o lado institucional. Nós temos um outro lado. Nós temos um outro lado que diz respeito a duas coisas. Os projetos de TVs universitárias, comunitárias e a lei.
Se nós entendemos que as universitárias e as comunitárias são importantíssimas representantes do campo público, nós temos que começar a tratar a questão daí. Porque se eu sufocar essas iniciativas a partir de outras questões legítimas, não quero tirar a legitimidade delas, a gente pode perder espaços políticos importantes. A gente não pode sufocar as emissoras a partir desse debate. Mas, por outro lado, também não pode permitir que os trabalhadores dessas emissoras sejam prejudicados por isso. Qual é o ponto de equilíbrio? Onde é que a gente encontra o ponto de equilíbrio para isso? Eu não sei. Eu não sei, mas tenho certeza que a BTU está disposta a sentar e tentar discutir uma proposta, porque ela não pode impor isso aos seus associados. Okay? Mas tem uma proposta de cunho nacional, começar a conversar, para começar a desenvolver isso. Não é simples, não é trivial. Por último, a questão, no caso específico das universitárias. A TV universitária de verdade, pelo mundo, ela existe para, dar visibilidade midiática à instituição de origem. Para isso que as nossas TVs existem, para isso que elas foram criadas. Mas elas têm duas outras funções importantíssimas. A universidade está constituída, a universidade no mundo está constituída em cima de um tripé. Esse tripé tem como bases o ensino, a pesquisa e a extensão. Nós só vamos poder chamar uma TV universitária realmente de universitária se ela, como todas as outras instâncias da universidade, cumprirem esse triplo papel. Uma TV universitária tem que cumprir o triplo papel de ser ensino, pesquisa e extensão. E como ensino e pesquisa, a TV universitária tem que obrigatoriamente incorporar alguns elementos, como os professores, e eu não falo aqui dos professores de comunicação, tá? Eu falo do professor de biologia, eu falo do professor de matemática, que tem que começar a se pensar mediaticamente, e os estudantes. É desejável, e aqui eu não estou discutindo do ponto de vista sindical, estou discutindo do ponto de vista universitário. É absolutamente desejável que eu tenha um aluno meu fazendo câmera. É absolutamente desejável que eu tenha um aluno meu fazendo direção de programa. É absolutamente desejável que eu tenha os meus alunos incorporados no processo, junto, evidentemente, com os profissionais que nós temos. Qual é a fórmula de equilíbrio disso? Tampouco tem a resposta aqui nesse momento. Acho que são coisas que a gente tem que sentar e discutir juntos para encontrar os pontos de equilíbrio. O que eu não posso é pura e simplesmente descartar, não dizer, a partir de hoje aluno meu não participa mais da TV. Aliás, na Unicamp, fique tranquilo, isso está acontecendo. Infelizmente, isso está acontecendo. Mas eu não posso lutar para que o meu aluno não tenha acesso à TV. Pelo contrário, eu quero tê-lo na TV. Eu quero tê-lo na TV. Eu quero tê-lo exercendo funções técnicas na TV. Porque faz parte do processo pedagógico. Eu quero ter os professores atuando na TV porque faz parte do processo de pesquisa. E eu não estou falando de estágio, não. Eu sou contra o aluno estagiário em TV universitária. Estagiário tem que estagiar lá fora. Estágio não é o papel da TV universitária. A TV universitária está fazendo muito estágio, eu sei, eu pessoalmente sou contra. Eu acho que o aluno deve ser incorporado na TV universitária dentro de projetos claros de ensino, pesquisa e extensão. Muito bem. O Operador Nacional de Rede, quero falar um pouquinho disso. O debate do Operador Nacional de Rede é central hoje nas pautas de luta da BTU. A BTU
não só luta e defende o Operador Nacional de Rede, como dentro da BTU, ou pelo menos por quadros muito fortemente ligados à BTU, surgiu toda a definição técnica do Operador Nacional de Rede. Quem conhece aqui o Takashi sabe como é que essa coisa foi desenvolvida dentro do processo. A primeira vez que se falou de Operador Nacional de Rede foi num encontro de TVs públicas na Unicamp, em 2006, foi isso? 2007? 2006. Foi a primeira vez que se falou no Operador Nacional de Rede. Foi um evento que nós promovemos na Unicamp, justamente para trazer esse debate. Então, o Operador Nacional de Rede, para nós, não é só uma questão de apoiar ou não apoiar. O Operador Nacional de Rede, para nós, é uma bandeira. Ok? Obrigado, professor Hélio Súplia. Agora o companheiro Davi, lá de Salvador, da Bahia, do IDEB. Davi, 2 minutos para a sua pergunta. Na fala do Davi, estão sendo encerradas as inscrições, só temos 1 hora de debate e já temos aqui 7 inscritos, não é? Então o tempo está ficando apertado. Na fala do Davi, as inscrições estão encerradas para esse debate da manhã. A mesa democrática, deu todo o espaço do mundo para restrição e tudo, não é, Caverna? Então vamos controlar o tempo para não extrapolar. Democraticamente. Davi, 2 minutos. Vamos lá, vou tentar. Bom dia, mais uma vez. Professor, é o seguinte, quando eu falei estágio, fiquei chutando ali estágio, Davi, é aquele entendimento que a gente tem, as escolas formam, os convênios com o chamado CCEE levam o aluno ao estágio. É aquela legislação de estágio que é perfeitamente regulamentada e permite aquele aluno que está se formando em radialismo estagiar, não propriamente dito dentro da universidade, mas nos convênios, né, que é natural. Era essa a ideia que eu estava... Mas a pergunta é a seguinte, diante do exposto, a gente observa uma confusão, né, com relação a se cumprir leis, se valorizar o trabalhador, né, questões, por exemplo, de cumprimento da Lei 6.615/78, seus decretos, a lei de estágio propriamente dito, a lei das concessões, entre muitas outras coisas que a gente observa. Então, a minha pergunta é a seguinte, a regulamentação das emissoras públicas não seria uma via de resolução para todos esses problemas que estamos a observar? Entre outras questões também, a questão da sustentabilidade, capacitação dos profissionais, valorização, a saber, política social envolvendo a economia, que é salário, né, para não dizer que a gente só fala de salário, questões dos conteúdos, produção de conteúdo, se visa melhorar a sociedade que nós temos, então os conteúdos eles têm que ser abalizados. E os recursos, né, recursos oriundos de fontes que permitam a autossustentabilidade desses segmentos públicos. Parabéns, Davi. 1h40. Economizou tempo para o debate. Fazendo jus à função de coordenador. Professor Hélio Súplia, respondeu o Davi da TVE Bahia. O Cabral, guarda esses 20 segundos para mim. Foi combinado isso não. Davi, vou começar aqui pelo fim. A questão dos recursos. Para mim, a questão chave é a questão dos recursos. Não adianta, eu continuo achando que a gente tem que seguir o dinheiro. Para entender os processos e para fazer propostas, a gente tem que seguir o dinheiro, tem que descobrir de onde é que ele vem, como e como ele vem. Não é só de onde ele vem. Há hoje um debate forte nas TVs comunitárias, nas TVs universitárias, uma demanda muito grande para que a gente possa veicular propaganda e, com isso, produzir uma receita. Essa é a posição oficial da entidade, ok? A BTU. Da qual discordo profundamente. Então, são 2 coisas aqui. Uma fala da BTU. A BTU defende, não é unânime, mas majoritariamente a BTU defende. E algumas pessoas, como eu, atacam. Isso não. Nós temos que definir muito claramente quem é o nosso cliente. Então, a TV universitária, ela vive hoje
um problema de personalidade. Ela não sabe quem é o cliente dela. Ela não sabe se o cliente dela é o reitor. Ela não sabe se o cliente dela é o público interno. Isso é muito comum no debate de TV universitária. Ah, mas o nosso pessoal não assiste a TV universitária. E ela muitas vezes se esquece da obrigação que ela tem com o público externo. Porque a TV universitária foi montada, foi construída, foi legalizada com esse objetivo, chegar no camarada que está lá fora. Eu me lembro, quando eu estava no Rio Grande do Norte, há muito tempo, boa parte de vocês ainda não era nascida, né? Felizmente para vocês, infelizmente para mim, para que servia a TV universitária? Ela servia fundamentalmente para retransmitir TVE e no telejornal local, que durava 2h30, acompanhar o magnífico reitor em todas as suas inaugurações, obras. Era para isso que servia a TV universitária. Existia um cameraman designado 24 horas por dia para acompanhar o reitor. Então, num cenário desse, fica muito difícil você definir de onde é que vem o teu recurso e como ele vem. Então, você quer proposta? Eu te dou propostas. A realidade é que a TV universitária é um penduricalho administrativo da reitoria das universidades, com raríssimas exceções. Existem exceções, sim, mas são raras ainda. Você fala de regulamentação, mas eu acho que nós não temos que ter uma regulamentação específica para o campo público. Eu acho que nós temos que ter uma regulamentação, sim, um marco regulatório sobre todo o campo da comunicação, que, inclusive, esclareça melhor aquilo que está escrito na Constituição. O estatal, o público e o privado. Mas aí a gente vai ter um problema. Eu já posso te adiantar um problema nesse debate. Uma emissora de uma universidade pública é estatal? Uma emissora de uma universidade privada é privada? Se nós não começarmos a atentar para isso, nós vamos quebrar a cara lá na frente. Vamos quebrar a cara ali na frente. TV universitária é TV universitária, ponto. A TV universitária obedece à legislação que estabelece o canal universitário e obedece à LDB, que diz o que é uma universidade no Brasil. Define as características de uma universidade no Brasil. Lamentavelmente, a nossa LDB permite entender como universidades algumas empresas. Para mim, esse é o único grande erro da LDB. Empresa tem fins lucrativos, não pode ser universidade. Ponto. Mas a LDB diz que pode, então quem sou eu para dizer que não pode? Okay? Essa distinção que nós fazemos entre universidade pública e privada, na maior parte das vezes, é injusta. Porque a maior parte das vezes são universidades públicas e universidades públicas de gestão privada. Como, por exemplo, as PUC. Não é uma universidade privada, não é uma empresa com fins lucrativos. O perfil da PUC é outro. E é saudável, a PUC sempre contribuiu no cenário universitário brasileiro e muito. Mackenzie, em que pese as divergências ideológicas que eu tenha com Mackenzie, Mackenzie é uma universidade que tem uma contribuição importante no campo universitário. Agora, existem universidades que são empresinhas atrás de lucro. Esse é outro problema. Esse é outro problema e nós não vamos discutir nem resolver isso aqui. Isso vai ter que ser discutido em outro lugar. Tá? O fato é que nós vamos ter que estar lado a lado, mesmo com essas universidades empresariais, dizendo o seguinte: somos o campo público. Não tem jeito, não tem outra saída. Nós temos que regulamentar, sim. E nessa regulamentação nós temos que dizer algumas coisas importantes, como, por exemplo, que as TVs universitárias são unidades acadêmicas da universidade
que gozam da mesma autonomia das outras unidades acadêmicas. Entendida dessa maneira, a TV universitária ganha vigor, porque ela passa a ter orçamento. E ela ganha um estatuto de liberdade de pauta que hoje ela não tem. Quando tem, a maior parte das TVs universitárias gozam de muita liberdade para construir suas pautas. Tá? Não estou querendo dizer que o reitor está lá na porta o tempo todo, não. Mas sabe por que elas têm liberdade de pauta? Primeiro, porque tem pouca capacidade de produção por falta de recursos. Faltam recursos para produzir muito. Segundo, porque nós não incomodamos. O reitor nem lembra que tem TV na universidade dele. A gente não incomoda. Me lembro que o último grande incômodo produzido por uma TV universitária no Brasil foi no começo dos anos 2000, a TV USP, que produziu uma série dramática. Não sei se vocês se lembram, 2 APs. No tempo da Marília Franco, na diretoria da TV USP. Produziu uma série dramática e a Folha de São Paulo dedicou uma semana de paulada, dizendo o seguinte: TV universitária não é para ficar fazendo novelinha. Não era novela, na verdade não era uma novela, era uma série. Mas não é, TV universitária não é para fazer isso. Aí o reitor que lê Folha de São Paulo, leu aquilo, lembrou que tinha uma TV universitária na universidade dele e mandou chamar a Marília. Escuta, o que está acontecendo? A Marília explicou detalhadamente. E o reitor disse, mas olha, a imprensa não está gostando. Ok? Tudo bem, eu acho que eu resumo nisso. Com relação à questão da valorização do trabalho profissional, é o que eu já respondi para o Zé Antônio do ponto de vista das questões específicas, e, de outro lado, a certeza que eu posso te dar de que dentro das TVs universitárias, o que se espera é ter um profissional extremamente valorizado e motivado, estimulado. Isso é o que a gente espera ter. Bem remunerado, com toda certeza. Porque são colegas. Veja, quando eu assumo uma direção de uma TV universitária, eu estou lá por 4 anos. É transitório. Acabou aquilo, eu volto para a sala de aula. Eu volto para o mesmo status de trabalhador que todos os meus colegas, sejam docentes ou não docentes. Então, não espere que a gente vá brigar para que o trabalhador da rádio e da televisão sejam maltratados, sejam excluídos, sejam mal remunerados ou qualquer coisa parecida. De jeito nenhum. Vamos agora ouvir e lembrando que as sessões foram encerradas, né? Na fala do Davi. O Marco do Piauí. Dois minutos, pois não. O próximo é Val Moraes, também do Piauí. Antes do presidente da mesa começar a contar meu tempo, eu queria entregar ao senhor, né, e ao professor um artigo que eu escrevi que fala sobre a democratização da comunicação e um texto também que relata a nossa participação do Piauí na plenária do FNDC em Brasília. Né? Essa nossa luta pela mudança de paradigma na comunicação brasileira. Bem, pode começar a contar o tempo. Já está contando, não é? Bem, é o seguinte. Bora lá. Vamos. O governo brasileiro, né, tem gerado uma insatisfação muito grande, né, ao conjunto dos trabalhadores da comunicação, no que se refere a 2 aspectos. Um é a questão da Conferência Nacional de Comunicação, que, para mim, foi um fiasco, apesar de uma proposta avançadíssima nesse campo, mas o governo não avançou 1 milímetro, né, nesse sentido. O outro é que ele tem ignorado
um tratado internacional, uma convenção internacional, que é a 151, que estabelece dentro do serviço público a negociação coletiva que garante aos servidores públicos de rádios e TVs e ao conjunto de servidores públicos do país um reajuste anual. Fato que faz com que emissoras como a minha, que já estou há 15 anos, quando nós entramos ganhávamos em média 3 salários, hoje estamos na faixa de 1 salário, ainda bem que eu tenho outras fontes de renda, senão teria que recorrer ao Bolsa Família. Mas eu gostaria também de cumprimentar aqui ao companheiro da TV Pernambuco, da TV Universitária de Pernambuco, que foi a primeira TV universitária do país, criada em 1968, e que tem quase a mesma idade da Globo, o Império Globo, que também se criou mais ou menos na década de 60, e que não dá para nem dizer que é um primo pobre, um primo rico, porque já se perdeu até mesmo esse parentesco, dado o grau de distorção que existe hoje entre o que é a TV comercial e a TV pública. Aliás, a TV e rádio pública tem como público-alvo o cidadão, ao contrário das comerciais, que vê como meros consumidores. E que aí está o nosso papel, de termos uma inserção cultural, informativa e educativa. E nesse aspecto, já concluindo, da educação, porque eu vejo as TVs e rádios públicas como instrumentos de educação. De que forma nós poderíamos avançar se há necessidade de uma criação de uma lei, já que agora está assegurado recursos do pré-sal de 75% da educação, uma lei específica para esse setor que garanta esse investimento, e que faça que nós tenhamos realmente algo maior na comunicação pública. Porque na comunicação privada, só no ano passado, para nós termos uma ideia de valores, e o senhor falava a questão do dinheiro, só no ano passado foram transferidos do governo federal 1 bilhão e 600 milhões de reais de verbas publicitárias. E esse dinheiro foi para onde? Foi para a TV Globo, para a Record, para a Folha de São Paulo, para o Estadão, para a Editora Abril, para a Veja e para as TVs e rádios públicas. Quanto foi? Quase nada. Obrigado, companheiro. Muito obrigado, viu? Vamos ouvir o Marco do Piauí. Democraticamente, Caverna. Marco, esse teu número não está batendo com os que eu tenho. De 1 bilhão? Não, é muito mais. É muito mais. É muito mais. Chega a 5 ou 6 bilhões. 5 bilhões. Tá? Não é 1 bilhão, não. 1 bilhão é pouco. 1 bilhão é dinheiro de pipoca. 1 bilhão e 600 milhões. Oficial. Você sabe qual é o PIB do Uruguai? É quase o tamanho da nossa verba publicitária oficial brasileira. Não só do governo federal, mas se você somar todos os governos. Tá? Dá o PIB do Uruguai brincando. Brincando. E o Uruguai, que é um paísinho legal, organizadinho, não sei se vocês conhecem o Uruguai. Se não conhecem, recomendo fortemente. País aqui do ladinho, barato de ir. Ir por terra é uma viagem fascinante. Atravessar o estado do Caveira. Do Caverna. Já é Caveira. Caveira vai ser um dia. Ô, Caverna, eu peço 1000 perdões, foi um ato falho visual aqui. Vai ser processado. Desculpa, eu não resisti à brincadeira. Oi? Não, você está escondido. Você veio no táxi comigo e eu te marquei, né? Bom, o governo brasileiro tem gerado insatisfações entre os trabalhadores. Eu acho o seguinte, gerar insatisfação entre trabalhadores, entre a população em geral, é sinônimo de governo, em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo. Eu não vejo maior problema nisso. O risco é quando a gente começa a assumir que governo é igual a problema e é melhor
ter menos governo e mais mercado. Eu sei, tenho certeza absoluta que não era isso que você estava querendo dizer, só estou destacando porque, de vez em quando, a gente fica ouvindo muita gente colocando a questão do menos Estado e mais mercado. Não foi o que você disse, mas... Eu acho que o fato dos trabalhadores estarem satisfeitos com o governo não tem um significado em si. Tem um significado em si quando a gente começa a pensar as questões concretas. Olha, honestamente, eu não acho que os trabalhadores brasileiros, sejam de rádio e televisão, sejam de qualquer outra área, estão preocupados com a Confecom. Infelizmente, eu acho que não estão. Nós não estamos conseguindo sensibilizar o trabalhador brasileiro para a questão midiática. Na hora que estoura a bomba, todo mundo diz, a Globo é vendida, mas não sei quem é vendido. Mas isso não adianta. Nós temos que entrar no centro da questão. É por isso que eu disse lá no começo, que para discutir relações de trabalho, nós vamos ter que entender o campo inteiro. Nós vamos discutir relações de trabalho na TV pública, na rádio pública, nós vamos ter que entender o que é rádio pública e o que é TV pública. E, se eu conseguir me expressar minimamente bem, o que nós estamos vivendo é uma grande confusão. Uma gigantesca confusão. Porque se nós vamos discutir o trabalho na TV pública, nós vamos discutir o quê? O trabalho na EBC nos mesmos termos de uma TV comunitária? Da EBC eu posso cobrar determinadas coisas, dada a institucionalidade da EBC. É uma empresa pública, uma empresa do Estado. Eu não posso fazer a mesma coisa com uma TV comunitária. Ou uma TV de uma pequena universidade estadual do interior do país que luta com todas as suas energias para sobreviver. São coisas diferentes. Por isso que eu insisto que nós temos que distinguir o estatal do público, como manda a Constituição. É fundamental para que a gente possa discutir, inclusive, as relações de trabalho dentro desses lugares. Eu me lembro, começo dos anos 90, eu era diretor do Sindicato dos Docentes, era um dos diretores do Sindicato dos Docentes da Unicamp, e nós vamos a um debate em Brasília com o Ministério do Trabalho e descobrimos uma coisa interessantíssima. A maior parte dos sindicatos brasileiros não empregava os seus trabalhadores conforme mandava a lei. Os sindicatos. Sindicatos de trabalhadores de universidade, sindicato de trabalhadores docentes de universidade, sindicato metalúrgico, sindicato de eletricitários, sindicato dos bancários. Aliás, os bancários eram os que mais estavam certinhos. Também tinham mais grana. Né? Por que os sindicatos não empregavam como mandava a lei? Porque naquele momento os sindicatos ainda viviam um aperto financeiro muito grande. Não é mais realidade hoje. Mas no final dos anos 80, os sindicatos ainda viviam um aperto financeiro enorme. Justificava? Não. Como é que pode você ser um sindicato defendendo o trabalhador e o teu trabalhador você está contratando irregularmente? Ficava complicado justificar. Mas o fato é que faltava dinheiro. Era isso que explicava. O que explicava era que faltava dinheiro. Foi um processo longo, um processo de 6 anos, até se encontrar uma série de fórmulas que levassem a uma semi-regulamentação do trabalhador de sindicato, garantindo uma série de direitos e tudo mais, e que os sindicatos também dessem conta de pagar. Hoje pagam com facilidade. Hoje os sindicatos, graças à liberdade sindical que nós temos no Brasil, gozam de uma condição financeira minimamente razoável. Oi? Não, estou dizendo razoável, não estou dizendo que é confortável, não estou dizendo que é boa, mas é bem melhor do que nos anos 80, meu caro. Bem melhor do que nos anos 80. Nos anos
Nos anos 80, a gente vendia o almoço para comprar a janta, né? Tudo bem. Tem uma coisa aqui que você colocou que eu acho que é essencial. Todas essas discussões, elas caem por terra se nós não conseguirmos discutir conceitualmente o papel da TV pública, o papel da rádio pública. Que papel ele tem? Quem aqui conhece a Rádio USP, FM? Maravilhosa, né? Maravilhosa. Você concorda comigo? Pois eu discordo de mim mesmo. Por que eu discordo? Porque eu acho que uma rádio universitária não deve, o papel dela não deve ser o de exibir boa música de qualidade o dia inteiro. Acho que ela não cumpre, ela atinge uma parcela mínima da população que gosta de música erudita. Os equipamentos de transmissão são maravilhosos, voltados para quê? Como é que aquilo foi montado? Cadê o colega da TV Cultura? Aqui? Tá, não sei onde é que está. Aqueles equipamentos foram comprados com o objetivo explícito de transmitir música erudita. Foi ou não foi? Aqueles equipamentos são calibrados para isso. Bacana, eu não estou nada contra transmitir a música erudita, mas é esse papel de uma boa rádio universitária? É só isso? É só transmitir música de boa qualidade? Eu acho que é pouco. Então, eu acho que a questão para a gente refletir fundamentalmente é qual o papel dessas emissoras. Companheiro Val Moraes. Em seguida, Denis, de Brasília. 2 minutos, Val. Já começou. Chegou na mesa, já começou. Bom dia a todos. Meu nome é Val Moraes, do Piauí. Eu quero colocar 6 pontos. Falta investimento, políticas públicas das emissoras. Mas os financiamentos públicos e publicitários das emissoras privadas vai para Globo, e divide 30% entre as outras emissoras e nada de investimento na rede pública, nas rádios públicas. Faltando assim uma cota de investimento de equipamentos. Eu disse, e vou dizer novamente, condições de trabalho, plano de cargos e salário. Outra coisa, grade. Quando o senhor fala de grade de programação, professor Hélio, me vem dizer o seguinte, grade tem que ter qualidade para atender o público-alvo, para chegar ao seu objetivo. Renovação dos equipamentos que estão ultrapassados nas rádios públicas e o governo nada faz. Qualificação profissional, isso é constante, tem que ser diariamente nessa categoria de rádio e televisão, dos radialistas, de rádios públicas e TVs públicas, organizar a base das rádios e TVs públicas e a participação nas lutas. Olha, o que falta é a participação também nas lutas e os movimentos dos sindicatos, da federação e se agregar mais ainda valores dentro da profissão e saber que você é radialista. Você não é servidor público, você é um radialista. E quando o senhor fala, professor Hélio, que não tem que haver lei, tem que haver lei. Em todos os sentidos. Em todas as normas. Porque a profissão do radialista é uma lei regulamentada. Ela precisa ser respeitada em sua plenitude. Em rádios públicas universitárias, tem que ser também profissional radialista. Com a DRT. Só para finalizar, no Piauí nós temos, eu sou de TV e rádio pública, da Rádio Educativa do Piauí, a Fundação Antares. O companheiro Marcos é da Cultura FM de Teresina, da Prefeitura, que paga um salário miserável. Paga como se fosse um servidor público municipal. E ele não é servidor, ele é concursado. É um radialista que está lá com DRT. E nós temos lutado por isso. Outro detalhe, nós temos também a TV, a Assembleia, que é para difundir as ações do Poder Legislativo, mas está lá para difundir os interesses políticos do Estado do Piauí.
Obrigado, Val Moraes. Primeiríssimo lugar, eu não disse. Alô? Eu não disse. Não, outro. Eu não disse. Alô? Funcionando? Alô? Agora está funcionando? Tá, então vou engolir um pouco o microfone aqui, eu acho que sai. Eu não disse em nenhum momento que não tinha que haver lei, não, hein? Se pareceu que eu disse isso, foi algum tropeço aqui da minha fala. Pelo contrário, o que eu defendo é o marco regulatório, todo o campo, e depois legislações específicas. Agora, o que eu tenho um pouco de preocupação no Brasil é que toda vez que a gente fala de política pública, vem um projeto de lei. Nós temos que começar a distinguir essas duas coisas. Política pública não é fazer lei. Política pública é a ação do poder público. Pode exigir uma lei, mas nem sempre exige. Nem sempre exige uma lei. Eu vou pegar aqui o teu item 4, equipamentos, porque esse eu acho que é um item importante, eu acho que é uma coisa que a gente tem que discutir. Né? Toda vez que a gente começa a discutir TV, formação de uma TV e coisa do equipamento. Eu já provei, já demonstrei no mundo concreto e real que eu monto uma TV sem nenhum equipamento. Eu não preciso de equipamento para montar uma TV. Eu preciso, para montar uma TV, de duas coisas. Eu preciso de inteligência e dinheiro. Inteligência, a maior parte das TVs tem bastante. E falta dinheiro. Agora, a inteligência deveria ser capaz de produzir projetos que trouxessem dinheiro. A gente tem uma sede de compra de equipamentos e depois não tem dinheiro para botar gasolina no carro. Eu tinha uma ilha de edição, isso em 2000, na TV, uma ilha de edição de 1 polegada, que me custava $20 mil de manutenção por ano. Agora baixou demais, agora tá bom. E comecei a me desfazer de equipamento. Tá? Comecei a tirar equipamento de dentro da TV. Comecei a tirar equipamento dentro da TV e a TV começou a funcionar melhor. Porque o que eu preciso é dimensionar o equipamento para o projeto que vai ao ar. Não adianta eu ter 18 câmeras. Não adianta eu ter 18 câmeras se na hora que eu vou montar o meu projeto de programa, eu tenho que trancar o programa inteirinho no estúdio, com um cara fazendo uma entrevista com outro camarada, porque eu não tenho dinheiro para ir para a rua, porque eu não tenho dinheiro para fazer o documentário, porque eu não tenho dinheiro para produzir um jornalismo mais dinâmico na rua, porque eu não tenho dinheiro para fazer o que me parece fundamental na TV pública, é levar minha TV para perto do cara que tem que assistir. Uma coisa eu aprendi ao longo desse tempo. Tá? Põe o cara no ar, entrevista o camarada, tá? E você consegue pelo menos 30 pessoas a mais na sua audiência. É a mãe, é o pai, são os filhos, os irmãos, os vizinhos. Todo mundo vai ligar a TV para ver o cara. Quem é que faz isso com a maior competência? Quem é que cresceu fazendo isso com uma competência enorme?
e nós não aprendemos com ele. TV Futura. Canal Futura. Canal Futura faz exatamente isso. Canal Futura conhece a sua audiência por nome, telefone e endereço. E nós não fazemos. Nós, TVs universitárias, cobram a mesma coisa das TVs comunitárias. Não fazemos isso. Não fazemos isso boa parte das vezes porque não temos dinheiro para isso. Comprar equipamento é relativamente fácil para uma TV universitária. Eu faço um projeto para a organização, para a agência financiadora de pesquisa e compro câmera, compro ilha de edição. Não é problema. E depois eu não tenho dinheiro para fita. Não tem dinheiro para manutenção. Então, eu acho que o ideal para a gente na TV pública é começar a pensar em administrar por projeto. O que eu preciso para colocar este programa no ar? Não vou fazer a compra, não vou fazer o investimento antecipadamente. Para colocar esse programa que eu quero colocar aqui no ar, quanto ele vai me custar? E equipamento eu traduzo em dinheiro. Equipamento é dinheiro. Muitas vezes eu não preciso comprar, eu alugo, sai mais em conta. Ou eu faço uma parceria com uma produtora e consigo botar um programa no ar legal, uma produtora independente. Por que eu preciso ter toda a minha programação produzida só e única e exclusivamente por mim? Posso ter uma articulação maior na sociedade. Então, eu acho que essa questão do equipamento, a gente perde muito no debate político, por conta da questão de centrar fogo no equipamento. No lugar de falar de equipamento, eu falaria de dinheiro. Quanto custa? Quanto custa botar uma novela no ar? Quanto custa botar o 2AP no ar? Quanto custa manter uma base transmitindo permanentemente, todos os dias, meia hora por dia, lá da favela? Conversando com a minha universidade. Quanto custa isso? Quanto custa pegar 3, 4 comunidades da cidade de Campinas? Não sei se vocês conhecem a cidade de Campinas, mas é uma cidade cercada de ocupações. Quanto custa pegar 3, 4 pontos nessas ocupações e às 10 horas da manhã entrar com todos eles ao vivo, conversando entre si e expondo para a sociedade quem são eles, o que eles querem, o que eles precisam, pelo que eles lutam. Quem são essas pessoas que vivem do lado de lá? Quanto custa isso? Se eu discutir só por equipamento, eu não faço essa brincadeira. Se eu começar minha conversa por equipamento, mas eu não tenho equipamento. Eu não consigo fazer isso. Quanto custa transformar a minha TV universitária em alguma coisa que preste relevantes serviços àquela sociedade, àquela comunidade? Eu acho que essa é a questão. Quanto isso custa? E quanto a sociedade tem em troca? Então, discutir equipamento, eu concordo perfeitamente bem com você no item 1, que são os investimentos. Agora, equipamento, realmente, é um conselho que eu deixo. Não se comece debate político pela questão do equipamento. É perder fácil. É perder fácil. A base das TVs públicas, ok, eu concordo, não tenho muito o que dizer aqui. A questão dos salários, eu acho que já foi bastante falado. TV Assembleia faz parte do sistema de TVs legislativas, que joga exatamente no mesmo campo que a gente. Muito embora eu ache que num debate sobre a questão do público e do estatal, a gente tenha que reconhecer que as legislativas são estatais. Acho que teria que reconhecer isso. Isso não é demérito. Ser estatal não é demérito. Mas ser estatal, por exemplo, explica por que o Nelson Breve tem que conversar com a ministra para discutir a greve dentro de uma empresa. Porque é estatal. Porque não é público. É estatal. Volto a insistir. A distinção que eu estou fazendo entre público e estatal é a que está no capítulo 5º da Constituição.
Não acho uma boa definição, mas é o que está lá. Okay? Acho que eu toquei todos os pontos teus. Vamos com Pedro Denis, Distrito Federal. Bom, senhor. Bom, gente, a minha pergunta seria o seguinte. Lá em Brasília, existe a TV universitária. Todos os funcionários, 98%, são estagiários. Né? Estagiários da TV universitária. Só que a TV universitária fez um contrato com a Câmara Distrital. Tirou o equipamento da TV universitária para pôr na Câmara Distrital. O sindicato foi para cima com força? Não, são estagiários. Aprendendo o quê? Trabalhando para um sistema de transmissão de TV a cabo, que seria a Câmara Distrital. Usou o equipamento da TV, o NB, para trabalhar para a Câmara Distrital. Ganhou muito dinheiro. Esse dinheiro não foi repassado para os funcionários, que são estagiários. Isso acontece, pode ser feito sempre isso. Essa questão eu acho excelente. Eu acompanhei bastante esse negócio aí. De fato, as TVs universitárias, de uma maneira geral, tentam dar a sorte que a UNB deu. Tentam fazer negócios para levantar grana para poder fazer uma TV de fato. Ganha dinheiro? Algum dinheiro. Não ganhou rios de dinheiro, não. Ganhou algum dinheiro. Ganhou algum dinheiro que foi totalmente reinvestido na TV. Agora, você vai me perguntar, mas e os funcionários receberam? Provavelmente não. Por que os funcionários não receberam? Porque a lei não permite. Que é feito por estagiário. Que é feito por aluno. Oi? O que tem? Cadê o radialista lá dentro trabalhando, contratado? Não, eles têm radialistas lá na UNB. São poucos, mas tem. Tem funcionários trabalhando como radialistas. Eles são sindicalizados ou não, eu não sei. Oi? No serviço público, você vive com o seu salário. Tá? Qualquer coisa a mais precisaria de uma regulamentação muito específica. Tá? Então, se eu faço um projeto dentro, vamos pensar fora da TV, vamos pensar como é que funciona a universidade. Eu faço um projeto dentro do meu departamento de ensino e pesquisa, meu departamento acadêmico. Eu faço um projeto lá. Os funcionários do departamento recebem alguma coisa a mais? Não. Não recebem. Eu não recebo. Eu recebo dinheiro para fazer o projeto, para desenvolver o projeto. O que eu tenho ali é o meu salário. É claro que você vai me dizer que nas universidades brasileiras isso tem sido burlado sistematicamente. Eu não tenho prova disso, mas já ouvi falar. E aí é outra coisa. Esse é outro problema. Eu não posso juntar os problemas. O diretor da TV não pode repassar dinheiro para salário do funcionário da TV, porque ele não paga o salário do funcionário da TV, quem paga é a administração central da universidade. O problema lá é que ele não é funcionário, ele é estagiário. Quando é estagiário, provavelmente o estagiário foi pago com esse dinheiro. O pior é que quando ele é aluno. Agora, eu ainda acho que TV universitária não é lugar de aluno trabalhar estagiando. É aí que está. Eu acho que é lugar do aluno trabalhar como atividade acadêmica. O que significa ser mais perverso do que pensar no estágio. Porque como atividade acadêmica ele não é remunerado. Mas aí do lado dele vai ter um radialista regulamentado, com registro profissional, carteira assinada, ensinando ele a trabalhar com equipamento. Não necessariamente. Deveria ter. Não necessariamente. Deveria ter. Não necessariamente por quê? Porque esse aluno, né, que não é um estagiário, que está fazendo um trabalho acadêmico, ele está acompanhado de um professor.
Tem certeza que não? Tem certeza que não? Você tem certeza que o professor não está qualificado? Tecnicamente. Nunca. Nunca. Ele está inscrita, Regiane. Você está inscrita aqui, daqui a pouco é você. Bom, eu estou te dando o ponto de vista da universidade, ok? Claro, é o meu papel aqui. O papel aqui é fazer isso. Professor, não é confundir TV universitário com laboratório de comunicação? É isso. Não, não é. Não é. A TV universitária, ela deve internamente, qual o papel da TV universitária para o público interno? Não é ser a tela para o público interno, concorda comigo? Agora, ela para ser universitária como TV, ela tem que estar baseada no tripé ensino, pesquisa e extensão. Senão ela não é universitária, ela simplesmente está anexa a uma instituição universitária. Esse é o grande problema de personalidade das TVs universitárias. Você liga a TV universitária, você não consegue distinguir de nenhuma outra TV pobre. Quando deveria estar na cara, estou assistindo uma TV universitária. Não, ela é igualzinha a qualquer outra TV pobre. De 95% a 100% da programação feita em estúdio, talk show, entrevista, chato. Que não se aproxima da sociedade, que leva muito pouco para a sociedade. E olha que nós temos uma audiência alta. No canal, a gente bate a History Channel. Só para ter uma ideia. Audiência alta. Okay? Companheira Regiane, Pernambuco. Nós estamos aqui na sequência dos inscritos. As restrições ficaram para depois dos que estão inscritos, democraticamente. 20 segundos não, viu? Peraí. Aí é pouco demais. Vale bem. Obrigada. Eu gostaria de fazer umas colocações aqui. Desde o início que começou o debate, seria enorme. Mais de 20 perguntas eu teria que fazer aqui. Infelizmente eu não posso, porque o tempo não me permite. Ótimo, muito obrigado, professor, pela gentileza. Aí, repare bem, aí tá bom agora. É o seguinte, eu discordo de muitas coisas que foram colocadas aqui. Pela vivência, pelos 32 anos de trabalho que eu tenho, entendeu? Então, me permite colocar isso ao senhor. Com todo respeito e admiração pelo seu desempenho aqui, tá bom. Repare bem, eu não concordo com a colocação que foi feita aqui em relação ao companheiro ali, entendeu? Eu discordo, porque uma emissora que tem só estagiário, é impossível isso acontecer. Não deve nem pode, porque o estagiário, ele tem o espaço dele. Nós temos em Recife, a TV Universitária de Recife, é um exemplo aqui, tá? Vai ser um exemplo. Eu me orgulho disso. A primeira TV educativa vai se tornar um exemplo para esse debate de hoje. Por quê? Porque nós temos um grupo de estagiários que tem uma remuneração mensal de R$400. São estudantes da Universidade Federal de Pernambuco que fazem estágio na categoria de jornalistas e radialistas. Eles fazem estágio lá, curricular. O estágio é remunerado, R$400 para cada um. Fora a ajuda de custo para transporte, alguma coisa assim. Então, repare bem, no momento em que uma emissora de televisão passa a ter a maioria dos seus funcionários como estagiário, funcionário como estagiário como funcionário, melhor colocando. Está errado, é absurdo, eu não concordo com isso. De maneira, não posso nunca. Porque o funcionário ele tem a sua missão, ele é formado, ele está ali preparado para exercício. O estagiário, ele vem estagiar, ele vem aprender ali, desenvolver determinados trabalhos, para dali sair um profissional. Isso é o que é o certo. Então, eu fico muito orgulhosa de trabalhar numa emissora que trabalha assim. Porque nós temos a exploração, colocação correta, a exploração. Entendeu? Eu fico tranquila em saber que eles fazem estágio comigo, vários estudantes. Aprendem comigo, a gente discute, debate, desenvolve determinados temas para se colocar na realização de um programa.
Está no tempo, colega. Concluir, companheira. Pelo amor de Deus, eu vou pedir uma coisa aqui, posso pedir? Passa para 3 minutos, porque a gente quer falar, não pode. 3 minutos. A plenária aprovou. 3 minutos. Votação é votação. Respeitar a decisão colegiada. Jane, em primeiro lugar, eu acho que é isso mesmo. A gente tem que trabalhar as discordâncias e é assim que a gente vai começar a conseguir criar um campo de entendimento entre as relações de trabalho e o papel político a ser desempenhado pela TV Universitária. O ideal é que venham mais discordâncias do que concordâncias. A discordância vai esclarecer mais. Né? Então, fica tranquilo com relação a isso. Com relação ao estágio, eu acho que eu deixei muito clara qual é a posição. A maior parte das emissoras ligadas à BTU tem muito estagiário. Né? Mas o que se discute é que a TV Universitária não seja o local de fazer estágio, seja o local de desenvolver um trabalho acadêmico relacionado à televisão. Oi? Não, não é camuflar. Não é camuflar. É você pegar um estagiário para você funcionar. Não é. Dentre outras coisas, esse cara não será remunerado. Vamos observar as inscrições e o palestrante concluir o raciocínio dele. Pela ordem. Eu acho que valeria a pena um dia a gente tocar essa discussão com um representante da Uni junto com a gente. Eu acho que esclareceria muito a forma como o estudante enxerga o papel dele dentro da universidade. O estágio, na minha opinião, devia ficar reservado às emissoras que não são universitárias, sejam estatais ou não estatais. O estágio deveria estar ali fora. Dentro da universidade, eu tenho que garantir o espaço de acesso do meu estudante à TV. Eu tenho que garantir isso. Isso não quer dizer não ter funcionários. São duas coisas radicalmente diferentes. Mas eu tenho que garantir que o meu estudante acesse a TV. Desde que respeite a lei. Ok. Então, o tempo todo tentando dizer exatamente isto. Nós temos que fazer isto de forma pertinente à lei. Agora, eu não posso tirar esse cara de dentro da TV. Pelo contrário, eu tenho muito pouco estudante dentro da TV. Por quê? Porque eles vão como estagiários. Eles não deveriam ir como estagiários. Agora, é claro que uma TV universitária é mais do que isso. Eu não estou falando de tocar uma TV universitária desta maneira. Estou falando de ter faixas claras que estão com os alunos. Quando eu estava na direção da TV lá na Unicamp, uma das faixas que eu propus, e que também seria problemática com relação ao sindicato dos radialistas, era uma faixa para o sindicato dos trabalhadores da Unicamp. Eles tivessem um horário lá por produção própria. A gente só daria a janela. O programa chegaria pronto. Como? Eu não sei, eu não ia me meter nisso. Você acha que eu ia me meter numa discussão com o sindicato de como é que eles vão produzir? Eu não sou louco. Eu perco o meu pescoço. Então, é a mesma coisa que o estudante. É a mesma questão relacionada ao estudante. Por exemplo, a produção independente desse país. Todo mundo tem um registro bonitinho no Consine, porque senão não consegue produzir. É exigido que esse camarada seja sindicalizado para botar esse produto no ar na televisão? Não se for estudante. Falando da produção independente, aquela que está prevista na Constituição. Registro deveria ter. Sindicalizado é outra coisa. É verdade, estamos falando do registro. Ok. Não estou querendo propor desregulamentação, não. Eu estou querendo dizer que nós temos emissoras hoje
que foram constituídas depois de algumas regulamentações. Então, se eu estou tentando justificar o injustificável, nós não vamos avançar. Não estou tentando justificar o injustificável. Seria o caso, se eu não puder pensar isto, se eu não puder pensar o estudante dentro da TV, no futuro eu vou fechar a TV. Que eu acho que é o pior dos cenários. Esse é o pior dos cenários. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a tocar essa discussão com um campo um pouco mais aberto. Eu vou ter que sentar e tentar encontrar os pontos de equilíbrio desse negócio. Quer dizer, simplesmente dizer, não, quem vai fazer a TV universitária é o radialista profissional. Se eu disser isto, eu acabei com a TV universitária. Vamos respeitar a fala do palestrante. Eu acabo por com a TV favor. universitária não por causa do radialista, mas por causa da instituição universitária. É isso que tem que ser entendido. Companheira Selene, DF. Temos 10 minutos no período da manhã, já estamos no tempo apertado, fomos democráticos, animais, mas faltam 10 minutos. Temos Araújo e Zé Antônio, as duas restrições aqui na fala. Brasília, Selene, Brasília, DF. Eu vou quebrar um pouco essa discussão, porque era bom que minha pergunta tivesse sido antes. Quando o professor Hélio falou do Sindicato dos Universitários e tocou no nome associação. Então, eu vou aproveitar para tirar uma dúvida que está me deixando sem dormir. Quando uma associação, vamos falar de radialistas, foi fundada, até que ponto essa associação pode chegar a somar ao sindicato ou dividir? Ou seja, nós do sindicato sempre temos que ter o lado social, que a própria categoria exige que você tenha parceiros e etc e tal. Nós, dentro de uma discussão, na mesa de negociação, a gente vai até o limite onde a gente pode conseguir. Aquilo que o sindicato não consegue, aí vem uma associação falando que vai dar isso, aquilo outro. A minha preocupação é de essa associação conseguir aquilo que nós do sindicato não conseguimos e nós perdermos filiados, ou seja, se temos que ser descontado de uma associação também, ele vai partir para onde? Não vou pagar mais sindicato se a associação está me dando mais aquilo que me interessa mais que o sindicato. Então, eu estou muito preocupada com isso, que está aparecendo uma associação nacional de radialistas e que está me tirando sono, porque é muito preocupante. Então, eu queria que você explicasse isso para a gente. Eu suponho que você esteja falando sobre a associação lá na Unicamp, né? Não. A Associação dos Radialistas. Não. Eu não conheço o tema. Mas explica assim, até que ponto uma associação... O que eu posso falar do ponto de vista da BTU. A BTU é uma associação de TVs universitárias. Que filia quem? Filia as universidades que têm TV. E é associativo, não tem representação sindical neste caso. Quando eu falei da associação lá na Unicamp, é porque os nossos sindicatos começaram como associações, porque nós éramos proibidos de nos sindicalizar. Então nós tínhamos associações. Depois criamos uma associação nacional, chamada ANDES, Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior. Posteriormente, ganhamos o direito de... conquistamos o direito à sindicalização e passamos todos a ser sindicatos, só que mantivemos os nomes. Então, antes continuou Associação Nacional dos Docentes, Sindicato Nacional. A Associação dos Docentes da Unicamp, Seção Sindical. Mas é uma mera questão histórica e da nomenclatura. É o nome que a gente tem. Agora, com relação à Associação Nacional de Radialistas, eu não posso falar nada, mas no cenário que a gente vive de muita tentativa de multiplicar representatividades numa mesma área, é de fato preocupante, vocês têm que tomar cuidado.
Companheiro Araújo, a restrição número 1. 2 minutos. 1 minuto e meio. Restrição tem que reduzir. Vou ganhar os 20 segundos do companheiro lá. Olha só, gente, eu vou fazer aqui dois papéis, desculpa. Um, de trabalhador de emissora pública e o outro de sindicalista, de diretor do meu sindicato. Vou dizer assim, eu acredito que nós vamos fazer o debate hoje, à tarde, amanhã, né? E aí a questão para mim, do setor público de rádio e TV, passa pelo governo, não tem jeito. Né? E eu acredito que nós só vamos melhorar quando aqui no Brasil criarmos política de Estado e não política de governo. Né? Porque quando você cria uma política de Estado, o governante que tem lá tem que seguir. Vai embora o que já foi determinado. E o que acontece no setor público de rádio e TV é política de governo. Então, eu chamo alguém para gerenciar a emissora e com o pensamento dele, ele faz o que ele bem entende, muda tudo que foi feito 4 anos atrás. Foi o que aconteceu no meu estado. No meu estado, a TV Cultura do Pará criou uma sala com todo equipamento. Isso era uma ideia, foi um convênio firmado com a Secretaria Estadual para que o professor fosse para essa sala e desse aula para outros professores que estavam no interior do estado. O que aconteceu? O governador entrou agora, acaba, tira, para, fecha a sala, meteram um cadeado enorme e parou. E tiraram o professor lá de dentro. Quer dizer, então, a gente tem que fazer uma discussão aqui de uma política de Estado. O que nós queremos para o setor público de rádio e TV para 100 anos para frente e não só a cada 4 anos. E aí eu vou aqui para o lado sindical. Eu vi o pessoal aqui angustiado tudo e querendo quase jogar uma cadeira aqui no professor, mas eu digo o seguinte, meu irmão, eu sou sindicalista, existe lei. E pau neles, meu irmão. Justiça do trabalho. É o que a gente sabe fazer. Quando a gente não consegue no campo do diálogo, é justiça do trabalho. Para concluir, companheiro. Rapidinho, só o que a gente fez no estado do Pará? As TVs evangélicas e a católica tinham um tal de obreiro. Não, ele é obreiro, rapaz, ele só vem aqui, sim. Aí o cara diz assim, obreiro, tu vem de 6 a meio-dia. O outro obreiro vem de meio-dia às 18. Lindo isso, né? Justiça do trabalho. Quase a gente fale umas 2 emissoras evangélicas lá, que cada um ganhou quase 300 mil reais, que foi buscar 5 anos de salário do cara. Então é isso, se está ocorrendo lá em Brasília esse caso, meu irmão, justiça do trabalho. É o casarão. Okay. No Pará a gente chama Casa do Índio, é pau nele. Muito obrigado, Araújo. Vamos convidar o Zé Antônio para fazer a pergunta na sua reinscrição, professor Hélio, e ele respondeu os dois, encerrando hoje esse debate maravilhoso da manhã de hoje. Pois não, Pedro. No final, a consenso ouviu o nosso companheiro, então aprovamos democraticamente. O plenário decide, a mesa só faz conduzir. Na realidade eu me inscrevi não foi para fazer pergunta. Eu me inscrevi porque sabia que vinha coisas, né? E essas coisas faz a gente garantir a liberdade de pensamento. O que o professor está colocando aqui, Perada, é o pensamento dele, é o pensamento da BTU, e nós não podemos crucificar. Não podemos. Ele vem aqui para colocar a posição da BTU e está fazendo, e fez um belo papel aqui. O professor deu uma aula do que é comunicação pública. Nós não viemos aqui discutir apenas
EBC. Nós viemos aqui discutir o campo público de radiodifusão nesse país, para que nós entendamos o que é o sistema público. Que o sistema público não é a TV Cultura só, não é a EBC só. Também é rádio e TV comunitária, também é rádio e TV universitária, também é rádio e TV legislativa, também é rádio e TV do judiciário, também é rádio e TV da cidadania, chamado Canal da Cidadania. E nós temos que entender esse conjunto. Para quê? Para que nós entendamos e verificamos se nós, enquanto sindicato, e aí fazendo o papel do Araújo disse aqui, nós, enquanto sindicato, estamos representando esses trabalhadores? Olhe no seu estatuto. Vamos olhar nos estatutos para ver se de fato nós estamos representando. Esse é o grande debate, que ninguém percebeu isso. Nós estamos representando os trabalhadores das fundações? Nós precisamos resolver isso. Precisamos sim. Nós precisamos chamar novamente, convidar novamente a BTU, a ARPUB, Astral, a BPEC, né, os companheiros do IDEB? Precisamos convidar aqui. Nós precisamos convidar aqui a Andes, porque nós temos que discutir política. Depois da política, nós precisamos discutir a legislação, a regulamentação. Concluir, companheiro. Mas se a gente não fizer um debate político, nós não vamos avançar. Se a gente continuar olhando para o nosso umbigo, nós não vamos avançar. Nós precisamos olhar no amplo. E os sindicatos não estão fazendo isso. Precisamos avançar. Precisamos discutir as questões das terceirizações no serviço público de radiodifusão. Ou nós vamos fazer convenções coletivas para garantir os reajustes desses setores. É um debate que a gente precisa fazer. E se a gente não ouvir a posição dessas entidades que representam os setores, nós não vamos conseguir avançar. É o contraponto, para encontrar o equilíbrio, nós precisamos fazer isso. Não pode ser a minha vontade. Concluir, companheiro. Não pode ser a minha vontade. Minha vontade, ela não pode prevalecer da realidade. A gente precisa encontrar o ponto de equilíbrio entre os trabalhadores e os representantes das empresas. Muito obrigado, Zé. Está aqui para fazer o debate. Para finalizar, o Pedro Cabral. É igual deputado, né? Para finalizar, a questão da associação, Marcos Denis e Marcos Clemente, companheira Selene, companheiro Jailson, é preocupante. A gente pode entender que não é. Os sindicatos nascem das associações. Então, nós precisamos dialogar e entender o que é o papel da associação lá, gerida pelo Hélio. Assessor parlamentar de um deputado do Maranhão, que eu já esqueci o nome do deputado. Mas nós precisamos discutir isso, nós precisamos isso. Eles estão crescendo muito em Brasília. Onde os trabalhadores começam a reconhecer eles. E aí a gente precisa, de fato, companheiros Selene, Marcos Denis, Marcos Clemente, discutir isso. Vamos ter que chamar o Hélio para um debate aqui. Por isso que eu pedi mais um minutinho, Cabral, porque é importante. Eles têm procurado a federação e eu falo para eles o seguinte: no dia que você trouxer a diretoria da associação, a gente vai trazer a diretoria da federação e nós vamos fazer o debate. Mas tem que ser um debate das diretorias, não é um debate meu com ele, porque nós não vamos resolver o problema. Tem que ser das direções. Toda a diretoria da associação, toda a diretoria da FTEST. Esse é o debate que nós queremos fazer. Perfeito, companheiro. Quero saber do Marcos Clemente se ele quer fazer agora ou depois, professor. Quer fazer agora a sua indagação? Pois não, companheiro Marcos Clemente, do Sindicato de Brasília e TV Pública, né? Na verdade, eu trabalho na TV Senado, trabalho lá como terceirizado.
Nós temos aqui, como o Zé falou, uma convenção coletiva específica para o segmento terceirizado, porque no Brasil não existe uma legislação competente que regulamente a terceirização. Nós sabemos que existe no Congresso tramitando uma lei para regulamentar a terceirização, mas alguns sindicatos, talvez boa parte deles, se não a maioria, não tem se atentado para essa legislação que está sendo tramitada lá, e ela muito nos preocupa, porque na verdade ela abre a possibilidade da terceirização geral e irrestrita, inclusive dentro do setor público. Hoje nós estamos aqui discutindo TV pública, amanhã eles podem ser todos terceirizados lá dentro se esse projeto vigorar. Então nós temos em Brasília, estamos fazendo um trabalho muito forte no sentido de anular que esse projeto continue. Ele foi trancado, nós conseguimos o apoio de alguns partidos, ele está parado. Mas é necessário sim se fazer a discussão a respeito da terceirização. Nós no DF entendemos que a terceirização na atividade fim jamais. A atividade meio, existe uma súmula no TST que permite na atividade meio. Dentro disso, a TV Câmara, a TV Senado, seriam atividade meio. Os radialistas estariam lá na atividade meio, porque a atividade fim do Congresso Nacional é legislar. Então lá poderia ser terceirizado. Agora, vamos exigir concurso público? Acho lindo, acho bacana, desde que nós possamos garantir o acesso do radialista regulamentado. Agora, dentro da EBC, houve o segundo concurso. Já estou concluindo. Houve o segundo concurso. E nesse segundo concurso, o primeiro foi um fiasco. Primeiro que não exigiu o registro profissional. Com muito esforço nós conseguimos fazer com que ele exigisse o registro profissional. Ainda veio um remendo. O remendo também saiu equivocado. Mas por conta do plano de cargos e salários da EBC, acabamos tendo que engolir. Está sendo discutido o plano de cargos e salários, vamos tentar corrigir isso para que nos próximos concursos não ocorra o que aconteceu no primeiro. No segundo, o sindicato do DF foi para dentro da EBC discutir a necessidade do registro profissional e a prova de título e que o concurso fosse realizado no DF, aquele que passou no DF seja chamado para o DF. Então, é necessário discutir a terceirização. Alguém aqui sabe que a EBC foi ao TCU e conseguiu um parecer dos ministros do TCU dizendo que ela pode terceirizar? Pois já existe esse parecer. E aí, o que é que nós estamos fazendo contra isso? Terceirização dentro da EBC seria atividade fim. Então, nós temos a posição extremamente contrária. Na atividade meio, é possível se discutir. Quanto ao que o colega falou, pau neles, eu concordo com você. O problema é que nós não estamos falando simplesmente disso. Para pau neles, eu preciso do apoio do trabalhador. Acontece que muitas vezes esses meninos são oriundos do curso de audiovisual, são oriundos do curso de jornalismo, e aí estão estagiando dentro das emissoras universitárias como radialista. E amanhã ou depois eles batem a nossa porta, inclusive pedindo registro profissional, porque trabalharam na universidade pública como radialista, mas aí você pega a ementa do curso dele, não tem nada a ver com radiodifusão. Mas e aí? Onde nós vamos parar? E aí eu digo para ele assim, vamos pau nele. Pau nele, eu preciso de você. Aí ele fala assim, eu não, você é doido, pô. O cara que me ensinou lá... não, mas ele não te ensinou, ele te explorou. E ele tirou a oportunidade de um radialista estar lá dentro trabalhando. E aí? Esse é o problema. O cara não vem. E eu vou entrar por ele, eu não posso. Muito obrigado, companheiro Marcos Clemente. Vamos respeitar as inscrições, Araújo. Peraí, a gente vai, estamos 10, 12:09. 12:09. Temos a tarde, o tempo todo para debater isso. Mas aí vai esquecer essa questão de ordem. 30 segundos. 30 segundos, Araújo. Não reclame não, venha os 30 segundos, por favor. Não faça reclamação. Seja econômico. Não é reclamação, não. Só para dizer o seguinte, é por isso que eu falei aqui. Eu vou ser trabalhador e vou ser sindicalista. Né? Então, só para dizer assim, cara, você é diretor do sindicato. O sindicato representa a categoria. Você não precisa ter a assinatura do trabalhador para entrar na justiça.
o sindicato entra e acabou. E o tribunal que vai decidir se tem razão ou não. Não precisa pegar a assinatura do trabalhador para o sindicato entrar na justiça. Basta ele fazer o coletivo e entrar em nome de todo mundo, acabou. Essa é uma demanda que, por exemplo, eu vejo muito pouco por aí, mesmo nas TVs. A participação dos trabalhadores das TVs na escolha da direção. Uma lista tripartite. Uma lista onde participe, tem muitas formas de fazer isso, tá? Cada universidade... Oi? A questão dos conselhos, a instituição, a obrigatoriedade de se instituir conselhos. A participação dos trabalhadores nesse conselho. Com toda certeza. O conselho é outra, bem preocupante. Enfim, são todas questões que vão garantir estabilidade e que vão garantir que você não coloque por 6 anos um maníaco. Ele tem um conselho a que ele tem que responder, ele tem, enfim, todo um conjunto de mecanismos que ele tem que responder. Quando nós estamos pensando em TV universitária, nós estamos tentando pensar em todas essas questões. Você vê que os colegas aqui falam exatamente as mesmas coisas que a gente está falando. A gente está tentando pensar tudo isso em conjunto. E em nenhum momento o papel, o objetivo, o projeto da TV universitária é atropelar o trabalhador. Não é esse o projeto. A questão é como contemplar a legislação que exige o radialista com a presença de um docente que algumas vezes, inclusive, é ele mesmo radialista, mas não está ali nesse papel, está ali como docente, a presença do estudante e a presença dos outros funcionários. Eu tenho cara na portaria. O prédio da minha TV é dividido com a Faculdade de Engenharia Civil. O cara que está na portaria não é radialista. Não vai ser radialista, salvo uma coincidência histórica muito grande. Eu sei que não precisa. Eu estou justamente pegando um exemplo muito radical para demonstrar que existem especificidades e essas especificidades nós temos que conversar. Nós temos que conversar sobre elas e eu tenho certeza que conversando nós vamos encontrar soluções. Eu não tenho dúvida disso. Porque não é muito difícil. Todos nós trabalhamos no campo criativo, portanto, ser criativos é com a gente mesmo, né? Pessoal, eu queria novamente agradecer a FITERT pelo convite, agradecer a vocês pela presença, pelo debate, foi extremamente salutar, e me colocar à disposição de vocês para continuar essa conversa. Eu estou aqui hoje, amanhã eu viajo cedinho, mas ainda estou por aqui hoje, podemos continuar essa conversa agora na hora do almoço, tá bem? Do jeito que vocês quiserem, só não quero atrapalhar aí a programação que vocês já têm, se tem uma programação pesada de trabalho. Muito obrigado. Quero agradecer em nome da diretoria colegiada da FITERT a participação do professor Hélio Lemos Folha e agradecer, leve nosso abraço, professor, à BTU, não é? Que prestigiou e teve coragem de vir abrir aqui o debate conosco, ao contrário das outras instituições do nosso presidente da EBC, que não teve a coragem de vir aqui e retornar a Brasília no final da tarde, o começo da tarde, e fazer o debate conosco. Muito obrigado, em nome da FITERT, da direção colegiada, e leve o nosso abraço fraterno a toda a direção da BTU, e que esse debate não pare aqui, que ele continue, companheiros da executiva da FITERT, fazer esse debate permanentemente, para que a gente possa ter esse alinhamento de equilíbrio nessa discussão. Vamos ao almoço, retornaremos às 14 horas.